vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer o comparativo completo entre o novíssimo Poco X6 5G e o nosso queridinho Poco X5 Pro. Será que teve muita evolução? Será que o Poco X6 é um smartphone melhor que o nosso Poco X5 Pro? No vídeo de hoje, a gente vai conhecer tudo sobre os dois e vamos fazer aquele comparativo completo. Primeira coisa que a gente vê de diferente entre os dois é o design. Aqui nós temos uma traseira bem diferente no Poco X6, o que traz um ar bem mais futurista e um design bem legal, né? A Xiaomi ela trouxe aquele design que nós tínhamos ali no Poco F5, enquanto o Poco X5 Pro ele tem esse design mais clean, né? Dependendo da cor que você comprar. Mas basicamente a traseira dos dois é bem parecida. Tem uma diferença aqui nos módulos da câmera aqui, que ele é um pouquinho maior aqui no Poco X6, mas nada tão gritante. Os dois contam com 3 câmeras ainda na parte de trás. Na parte superior, a gente já começa a ter uma certa semelhança, tá? Aqui nós temos sensor infravermelho nos dois, que aí você consegue controlar o seu ar-condicionado, TV, tudo diretamente pelo celular. Depois eu mostro um pouquinho. Temos aqui um microfone auxiliar, a saída de áudio, que ela é Dolby Atmos e é estéreo. E ainda assim, nós temos entrada para o fone de ouvido, o que é um ponto bem interessante, né? Atualmente, as empresas vêm tirando a entrada de fone, algo que eu não acho tão legal assim, beleza? Já na parte inferior dos dois, a gente tem basicamente as mesmas coisas. Saída de alto-falante, carregador USB-C, microfone e a saidinha para chip, tá? Essa saída para chip, ela suporta apenas chip, não tem entrada para cartão de memória em nenhum dos dois. Mas um ponto legal é que o Poco X6 ele vem com uma versão base de 256 GB. Então aí para você que vai querer um aparelho que tem bastante armazenamento, ele não tem versão com 128, apenas 256. O Poco X5 Pro ele tem versões com 128 GB, por exemplo. Então aqui já é um ponto bem positivo. Já em relação à tela dos dois aparelhos, os dois têm tela AMOLED, mas agora no Poco X6 nós temos um sensor digitais embaixo da tela. Então é um ponto bem legal e funciona muito bem. E aqui no Poco X5 Pro a gente tem um sensor na lateral, que também funciona muito bem, mas já é um ponto legal que nós temos aqui de novidade no Poco X6 5G. As duas telas elas continuam tendo 120 Hz de taxa de atualização, então as duas são bem fluidas e bem ágeis, tá? Aqui se a gente entrar na tela, a gente pode ver que a taxa de atualização é dinâmica em ambos os aparelhos, podendo selecionar 120 Hz se a gente quiser aqui na parte inferior. Mas basicamente as duas telas ainda são AMOLED, a diferença maior é que tem sensor digital aqui no Poco X6 e um outro ponto também é que as bordas do Poco X6 elas estão bem menores. Dá uma olhadinha aí de cima como as bordas do Poco X6 estão mais estreitas, trazendo ali um ar mais premium para o aparelho e isso mostra que nós tivemos evolução na tela, trazendo uma tela melhor com sensor embaixo da tela, e isso é um ponto bem bacana. Já em relação ao processador, nós temos diferenças, tá? Lembrando, os dois não são concorrentes direto. O Poco X5 Pro, ele é a versão Pro. O Poco X6 é uma versão de entrada, vamos dizer assim. Ele é o substituto do Poco X5 5G. Mas aqui, os dois têm muitas semelhanças e com certeza o Poco X6 vai entrar no lugar do Poco X5 Pro quando ele sair do mercado. Então, é um comparativo bem válido. Se você quiser comprar qualquer um dos dois, vai ter link aí na descrição para você também. Mas uma das diferenças que muitas pessoas estão na dúvida é em relação ao processador, tá? O Poco X5 Pro, famoso Snapdragon 778G 5G. E agora nós temos aqui, ó, no nosso Poco X6, um processador diferente, um processador mais novo, mas um Snapdragon. Nós temos aqui o Snapdragon 7S Gen 2. Isso mesmo. Um processador novo que está aí no mercado, lançado há pouquíssimo tempo, trazendo alguns recursos muito legais. Mas, se a gente der uma olhada no AnTuTu Benchmark, a pontuação dele, ele faz ali 555 mil pontos. E o Poco X5 Pro faz 625 mil pontos. Basicamente, nós temos ali um desempenho levemente superior em benchmarks para o Poco X5 Pro. A gente vai fazer um teste abrindo aplicativos daqui a pouquinho para a gente ver como que eles se saem, mas basicamente aqui nós temos uma pontuação levemente maior. Então vamos lá, vamos fazer aquele teste abrindo os aplicativos, vamos dar uma olhada. As duas versões dos celulares aqui têm 8 GB de memória RAM, então eles estão bem parelhos em relação à equivalência, tá? Então basicamente vai mudar o chipset e a otimização do sistema. Então vamos dar uma olhadinha, vamos abrir alguns aplicativos e vamos começar então aqui abrindo a câmera, vamos lá.
Ó, a câmera abriu rapidamente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar todos os aplicativos para não ter nenhuma maracutaia aqui de ter algum aplicativo já segundo plano. Vamos abrir agora a galeria, ó. A galeria aqui abriu mais rápido, mas aqui tá com senha, então não dá para levar tanto em consideração. Play Store, basicamente a mesma velocidade de finalização. O YouTube, acredito que no Poco X6 não está aberto, mas carregou rápido também. Vamos dar uma olhadinha agora no AnTuTu Benchmark, ele já foi fechado, então eles vão carregar novamente. E olhando aí, mesma velocidade, bem ágil. Google Chrome, ó, foi um pouquinho mais rápido aqui, ele terminou de carregar um pouquinho depois, mas aqui é uma página, aqui é o Google Now, basicamente bem próxima à velocidade. Vamos abrir o aplicativo de segurança nos dois. Foi mais rápido aqui no X6 e aqui parece que ele deu uma bugadinha, foi mais rápido. Vamos abrir agora o Subway Surf, vamos abrir um jogo, né? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver como ele se sai, ó. Foi mais rápido aqui no X5, vamos dar uma olhada. Eu acho que o X5 vai ganhar, hein? É, levemente mais rápido. Então, mostra que no benchmark nós temos sim uma diferença considerável de desempenho em pontuação. Mas no uso do dia a dia você percebe que eles são bem próximos e a diferença vai ser bem mínima em relação a isso. Então, na minha opinião, os dois têm uma capacidade de desempenho praticamente iguais. A diferença aqui para o Poco X6 é que esse processador ele é muito melhor em relação à bateria do que o Snapdragon 778G 5G que nós temos no Poco X5 Pro. Então, em relação à bateria, ele vai ter uma duração de bateria bem maior, trazendo quase o mesmo desempenho. Então aí, se você quiser rodar um Genshin Impact, ele vai conseguir de forma bem tranquila e ainda tem o Game Turbo para você melhorar ainda mais a sua experiência dentro dos jogos. Então ele vai conseguir entregar um desempenho muito bom, sem deixar de lado a autonomia de bateria, que é algo que muitas pessoas procuram. E já falando em bateria, nós temos uma leve diferença, mas bem leve mesmo. No Poco X5 Pro é 5.000 mAh e aqui no Poco X6 nós temos 5.100 mAh. Isso mesmo, 100 mAh de diferença. Não é muito, mas é o mínimo, nós temos uma diferença. E olha, dentro da caixa nós tivemos ainda mantendo, né, um carregador de 67 watts nos dois. Então, tanto o X5 Pro e o X6, eles têm um carregador de 67 watts que vai carregar muito rápido a bateria. Os dois já têm película aplicada na tela, que é bem legal, mas um ponto que eu gostei demais, sinceramente, foi isso aqui, ó. Essa capinha que a Xiaomi implementou aqui no X6. E também ela vai implementar nas outras linhas desse ano, então não é só o Poco X6 que vai estar trazendo. Ao invés de nós termos aqui uma capinha de TPU que fica amarela com o tempo, fica aquela coisa feia, dá uma olhada a diferença da capinha. E quando a gente coloca no aparelho, por exemplo, dá um ar muito legal, não marca dedo, tem uma pegada bem fosca, bem lisinha e o aparelho fica bem fininho. É uma capa bem slim, então ela vai ter uma proteção bacana, sem tirar ali um embelezamento para o aparelho. Claro que você não vai conseguir ver a traseira dele, né? Mas, consequentemente, não vai ficar amarela, o que é um ponto bem positivo. Outro ponto que muitas pessoas me perguntam também é em relação ao NFC. Os dois já estão com o NFC, então você consegue realizar conexão com o seu cartão de crédito para fazer pagamentos por aproximação em qualquer local. Outro ponto também que eu vi de diferença aqui foi no sistema, tá? O Poco X6 ele tem algumas funcionalidades que o Poco X5 Pro não tem. Ó, vou mostrar algumas aqui que eu achei bem legal. Por exemplo, aqui nas configurações em Wi-Fi, a gente tem a funcionalidade aceleração de rede. Aqui você consegue utilizar a sua rede móvel para acelerar caso caia ou fique lenta o seu rede Wi-Fi. No Poco F5 a gente tem a funcionalidade de utilizar dois Wi-Fis, ter um principal e um secundário. Aqui a gente tem a funcionalidade de colocar uma rede 4G ou 5G como secundária. Então, quando der aquela oscilada ou o sinal fica fraco, ele puxa do 5G automaticamente. E isso dá uma experiência muito legal, principalmente em jogos. Caso a conexão caia, dá uma oscilada, você acaba tendo ali uma conexão mais estável. E dá para trocar também auxiliar para total, o que é bem bacana. E aqui nas configurações adicionais nós temos também a função OTG, onde você pode habilitar para utilizar pendrive ou coisas do tipo diretamente na entrada USB do dispositivo. Muitos aparelhos têm OTG, mas normalmente não dá para a gente escolher quando utilizar ou não. No Poco X6 você tem essa opção de utilizar ou não o OTG de forma bem simples lá nas configurações. Já em relação às câmeras dos dois, né? A gente tem 3 câmeras, como eu havia mencionado, mas tem uma diferença aqui nessas câmeras. O Poco X5 Pro ele tem uma câmera de 108 megapixels na câmera traseira principal. Nós temos também uma câmera ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels.
Já o Poco X6, ele vem trazendo 3 câmeras que fazem função de 4 câmeras. Aqui nós temos a principal com 64 megapixels, temos uma 8 megapixels, que eu acredito que seja essa aqui de baixo, que ela é ultra-wide, e também uma lente macro, e nós temos a modo retrato aqui no cantinho. Então nós temos aí 2 câmeras em uma só sensor, então a gente vai ter uma funcionalidade a mais que nós não tínhamos aqui no Poco X5 Pro. Já na câmera frontal, os dois são bem semelhantes, são 16 megapixels nos dois aparelhos. Já em relação às gravações, os dois gravam em 4K na câmera principal traseira e Full HD nas restantes. E a qualidade da imagem, pessoal? Dá uma olhadinha e já comenta aí embaixo o que você achou da qualidade das fotografias e qual que se saiu melhor. Poco X5 Pro com a sua câmera de 108 megapixels ou o Poco X6 5G com a sua câmera de 64 megapixels e o seu novo processador Snapdragon 7S Gen 2. E olha, um ponto bem legal é que o processador sendo Snapdragon, logo a gente vai ter uma Google Câmera disponível para ele. Vou deixar o link de tudo aí na descrição, já comenta qual você achou melhor, deixe seu like e até o próximo vídeo.